Olá, no Legislativo em Pauta de hoje, a gente faz um balanço das ações da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Vereadores de Itajaí ao longo de 2025. E para conversar sobre o trabalho desenvolvido, nós recebemos a vereadora Liliane Fontenelle, Procuradora Especial da Mulher aqui da Câmara. Bem-vinda, vereadora. Boa tarde, obrigada pelo convite, Júnior, mais uma vez aqui prestando contas e falando um pouquinho do trabalho da Procuradoria. Vereadora, a gente conversou lá no começo do ano, quando a senhora estava assumindo a Procuradoria, né? Muitas ações já tradicionais, ações que foram implementadas ao longo desse ano também. De maneira geral, assim, foi possível cumprir o planejado lá do começo de 2025? Sim, nós cumprimos, além da agenda ordinária, né, a agenda já prevista no cronograma da Procuradoria Especial da Mulher, nós ainda conseguimos inovar e trazer mais um programa no meio ali, referente ao Agosto Lilás. E uma das primeiras ações, lá em março, foi o Elas no Legislativo, né, quando as vereadoras recebem as estudantes de Itajaí aqui na Câmara. Qual o impacto dessa ação, vereadora, que a gente conversou logo depois desse evento a primeira vez, né? Agora já tivemos outros meses, outras ações. Importa dizer, importa consignar para a população que não sabe ainda, né, desse programa, que talvez não tenha tido conhecimento, é um programa inédito no Brasil. Eu falo isso porque eu estive lá em Brasília, representando a Procuradoria Especial da Mulher, onde eu pude levar também esse programa para a Procuradora da Mulher da Câmara dos Deputados, a deputada Soraya Santos, que é também a deputada do PL. E é um programa, uma ação inovadora. O que é o objetivo? Nós objetivamos chegar na mulher desde a sua fase ali da adolescência. Então, nós atingimos a meninada ali dos 14, 15 anos, porque elas estão no 9º ano. Então, já preparamos elas nesse ambiente, nessa conversa política, para despertar o interesse para a política, porque dali a 1 ou 2 anos, elas serão possivelmente eleitoras, né? De forma facultativa e daqui a 4 anos de forma obrigatória. Então, é um compromisso da Procuradoria em fomentar a participação das mulheres, então, a partir, né, desde da idade da adolescência, na vida política, mostrando o trabalho da mulher vereadora, né? Então, elas no Legislativo, a gente mostra um pouquinho da nossa atividade aqui na Câmara de Vereadores. E não só nossa de vereadores, a gente mostra também a atividade de uma chefe de gabinete, de uma assessoria, porque uma mulher, para participar da política, ela não precisa ser necessariamente uma mandatária, né? Uma detentora de cargo eletivo, ou vereadora, ou deputada, ou prefeita, ou governadora. Ela pode trabalhar nos bastidores, ela pode trabalhar, né, assessorando esse parlamentar, né, ou esse membro do Poder Executivo. Então, essa conversa é nesse sentido, mostrando essa possibilidade para essas meninas. E como que foi a receptividade lá em Brasília durante o encontro das Procuradoras da Mulher dos Legislativos aí pelo Brasil, quando a senhora apresentou essa inovação aqui da Câmara de Itajaí? Então, até que eu acabei fazendo spoiler, né? Já respondi na pergunta anterior, foi muito bem recebido. A procuradora, então, pediu até que fizéssemos um programa, gravássemos uma entrevista para a TV Câmara, da Câmara de Deputados, dando um pouquinho do que detalhando o que é esse programa, para que elas pudessem compartilhar com outras procuradoras da mulher a nível nacional. Então, foi muito bem recebido e replicado, inclusive. Ok, vereadora. E a gente vai agora acompanhar uma reportagem sobre a ação da Procuradoria da Mulher para prevenir o câncer de mama. Confira. A prevenção e a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero estarão em pauta durante todo o Outubro Rosa. Em Itajaí, a terceira Parada Rosa marcou o início do mês com a mobilização de entidades que atuam na causa, para levarem à comunidade ações que despertam a atenção para este tema durante o ano todo, todos os anos. No último domingo, mais uma vez as mulheres demonstraram que eventos assim também são oportunidades de fazer gestos de solidariedade. Pela segunda vez, a Camila doa o seu cabelo para a confecção de perucas para pacientes oncológicos. Essa iniciativa de cortar e doar o cabelo é pensando no bem maior do próximo, né?
se eu tenho tantas pessoas que não têm, né, por conta do câncer, que acabam perdendo os seus cabelos, né, acaba perdendo um pouquinho da sua autoestima, falando das mulheres. Então, por que não poder ajudar? E dessa segunda vez aqui, eu estava pensando, né, novamente ou não? Mas Deus falou comigo mais uma vez, e ontem eu vi a postagem do evento que estava acontecendo aqui, e eu falei para o meu esposo, né, não foi ele que me trouxe, foi eu que trouxe ele hoje. Eu falei, vamos lá que realmente é a minha vez de fazer a doação dos meus cabelos. Essa e muitas outras iniciativas surgem por meio da contribuição de entidades que atuam como uma rede de apoio. Na Parada Rosa, elas mostram um pouco das ações desenvolvidas e comercializam seus produtos. A rede feminina, as outras instituições se ajudam umas das outras, porque todo tem o intuito de ajudar as pacientes oncológicas. Amor Próprio faz esse processo de apoio, a gente está com o psicólogo, a gente tem as voluntárias que vai na Unacom e ajuda as pacientes da Unacom. A Secretaria Municipal de Saúde fez orientações sobre o autocuidado e divulgou os serviços oferecidos pelo SUS. O autoexame, na verdade, ele é o primeiro passo, né, o conhecimento da mulher sobre o seu corpo, e ele facilita e ajuda na detecção precoce do câncer, principalmente do câncer de mama. Quanto antes a gente começa essa detecção, esse rastreio do câncer, mais chance nós temos de iniciar precocemente o tratamento e de ter uma sobrevida para essa mulher. Essas ações, como está acontecendo hoje aqui, facilita que as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação, tenham conhecimento, tenham acesso aos profissionais de saúde que participam. Hoje nós temos 2 enfermeiras, além de mim, trabalhando. A Parada Rosa é uma promoção da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Vereadores de Itajaí, que, segundo a vereadora Liliane Fontinelli, vem atuando para estreitar os laços entre o poder público e as entidades. Essa Parada Rosa já faz parte da pauta, né, da Procuradoria da Mulher, já é a 3ª edição. Foi uma demanda das próprias instituições que trabalham na prevenção e no combate, e é uma forma da gente conscientizar, trazer as pessoas para se conscientizar na prevenção, no diagnóstico precoce. Quanto mais rápido o diagnóstico, maiores são as chances de cura e de tratamento. Então esse evento é para reunir todas essas entidades, essas instituições, esses voluntários que dedicam suas vidas a acolher essas mulheres vítimas de câncer. As autoridades destacaram o papel das associações e a participação do município para ampliar os serviços de prevenção e tratamento do câncer. O importante é a gente poder abraçar também as associações, como está sendo realizado aqui na Parada Rosa, né? Trabalhando conjuntamente na prevenção agora no Outubro Rosa e incentivar através das emendas parlamentares ali essas associações que têm dificuldade no dia a dia para poder fazer os trabalhos aí, desenvolver a política pública de forma preventiva ou outras, né, que dão amparo a essas famílias e essas pessoas que sofrem aí no dia a dia, no caso aqui da Rede Feminina do Combate ao Câncer, né, que dão um suporte primordial aqui para aquelas que sofrem no dia a dia com câncer de mama. Esse trabalho preventivo, esse trabalho de conscientização salva vidas. Nós sabemos que para quem sofre da doença, aqui um dia conta muito. É por isso que, através do pedido, das solicitações dos vereadores na Câmara Especial da Procuradoria da Mulher, Renata, a vereadora Liliane, nós aumentamos a oferta de exames, né, mamografias, ressonâncias, até para fazer esse trabalho preventivo fundamental e para cuidar melhor das mulheres de Itajaí. Vereadora, por que é importante esse envolvimento da Procuradoria da Mulher com as entidades que atuam aqui na cidade, né, algumas há bastante tempo, na prevenção e combate ao câncer? Sim, essa Parada Rosa, alusiva ao Outubro Rosa, é um movimento para dar visibilidade às entidades, né? Nesse momento, não se objetiva chegar na paciente oncológica, mas dar visibilidade a esse trabalho social que várias entidades, várias instituições fazem na nossa cidade, complementando o serviço do poder público, né? Porque nós sabemos que nessa área nós somos deficientes. Então, é para dar visibilidade a essas entidades, mostrar para a população que existe mais de uma entidade no combate e na prevenção ao câncer de mama e ginecológico e ajudá-las, de alguma forma, dar voz e posicionamento.
ficou também, era uma reivindicação delas, então a procuradora anterior acabou incluindo, acho que 2 eventos anteriores, 2 anos, né, da legislatura anterior, acabou incluindo no projeto de resolução, então faz parte do calendário oficial da Câmara de Vereadores, mas para o próximo ano, talvez nós tenhamos novidades. Nós entendemos que ali, geralmente Outubro Rosa coincide com o mês da marejada, né, que sempre é em outubro. Então, acaba o foco ficando e o fluxo ficando para a marejada. Então, eu pedi para o prefeito, a pedido, né, das instituições, para que a gente pudesse estar dentro da marejada, para que esse dia, essa parada rosa, pudesse ser dentro da marejada. Então, uma parceria entre Câmara de Vereadores e Poder Executivo, né, para que a gente possa fomentar a visibilidade dela e aí sim para um público maior dentro da marejada. Conversei com o secretário de Turismo, Ronaldo Jansson, conversei também com o Robson e a gente está estudando a possibilidade, uma vez que agora o modelo de formatação da Festa da Marejada é um modelo terceirizado, então isso teria que ser previsto em contrato. Então a gente está vendo uma possibilidade de fazer de repente um dia da Parada Rosa dentro da Marejada, um dia rosa, e que a gente pudesse ajudar de forma mais efetiva essas instituições. Então, para o próximo ano aí, a gente já deve ter alguma novidade. Com um público bem maior, né? Com certeza. Com certeza, um impacto muito maior. E aproveitando que a senhora falou dessa parceria e dessa novidade aí que, se tudo der certo, acontece em 2026, como tem sido essa relação da Procuradoria da Mulher com o Poder Executivo aí nessa busca por políticas públicas? Olha, o Executivo, ele está em total consonância com a Câmara de Vereadores. Isso é um ponto positivo desse governo, não só desse mandato, dessa legislatura aqui da Câmara, como também do Executivo. Eu acredito que um Poder Executivo, um mandatário nunca teve tanto apoio da Câmara de Vereadores como está tendo nesse mandato. E, em contrapartida, nós, vereadores, também temos o nosso trabalho muito facilitado, porque nós recebemos a demanda da população. Então, nós temos que levar para o Executivo. Para resolver, a gente precisa que o Executivo nos ouça, nos receba e execute, porque, de fato, essa é a função deles e não é nossa. Então, tudo que a gente leva para o Robson na medida do possível, para o Robson, para o vice-prefeito Rubens Angeletti, tudo que a gente leva na medida do possível, sendo possível, eles executam e eles nos entregam. E na Procuradoria Especial da Mulher não é diferente. Essa Parada Rosa, por exemplo, teve apoio do governo. Nós tivemos apoio com a Tenda, nós tivemos apoio com a Fundação Cultural com relação aos músicos. Então, o governo, se o projeto é bom, se é bom para a população, ele não se nega, ele apoia. E em novembro, o vereador à Câmara, por sugestão da Procuradoria da Mulher, realizou uma ação aí focada também na saúde do homem, né? Como foi esse evento? Nossa, foi inovador também. Eu fui autora de um requerimento para a criação da Procuradoria Especial do Homem, até fui criticada na internet, mas, para minha surpresa, eu fui mais elogiada que criticada, que é uma procuradoria que viria a desenvolver essas políticas públicas que a gente faz para a mulher. Na Procuradoria da Mulher, ela faria para o homem. Por exemplo, na área da saúde, sabemos que os homens, historicamente, eles não procuram diagnóstico, né? Historicamente, o homem é mais difícil procurar um médico, ele procura já nas últimas. E isso é um trabalho que precisa ser feito. É uma política de conscientização, e é uma política pública que deve ser feita, implementada para o público masculino. Então, eu apresentei um projeto para a mesa diretora, para a presidência da Câmara, para que eles implantassem, lógico, o Novembro Azul a gente sempre adere aqui na Câmara, mas que eles implantassem de uma forma mais efetiva. Então, nós tivemos uma parceria com a Secretaria da Saúde, tivemos a consulta para os servidores, assessores e vereadores da Câmara que assim o quisessem, e também desenvolvemos um panfleto de conscientização impactando aí 1.200 homens nesse mês de novembro, para fomentá-los a procurar o diagnóstico precoce, porque sabemos que somente o diagnóstico precoce pode dar a chance, aumentar significativamente as chances de cura no caso do câncer de próstata. Mas, Júnior, fazendo um adendo, às vezes a gente fala Novembro Azul, é só uma questão de câncer de próstata. Não, o homem precisa procurar o diagnóstico para diabetes, para doenças cardiovasculares que matam. Também, a diabetes, ela pode dar insuficiência renal e levar uma pessoa a viver e depender da hemodiálise, que também é igualmente ruim. E as doenças cardiovasculares que podem, né, ensejar um infarto. Então, nós pensamos no Novembro Azul de uma forma mais ampla que o câncer de próstata somente. Ok, vereadora. E a gente vai para um rápido intervalo e já retorna com o programa Legislativo em Pauta.
Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Retornamos com o programa Legislativo em Pauta e hoje conversamos com a Procuradora Especial da Mulher da Câmara de Vereadores de Itajaí, vereadora Liliane Fontenelle. Vereadora, outra ação bastante importante que já é tradicional e a senhora manteve esse ano é quando a Procuradoria promove, né, o concurso estudantil de vídeos Mulher Segura, Tarefa de Todos, terceira edição. Como que a senhora avalia, como que foi a edição deste ano? É um concurso muito interessante que todas as escolas públicas e particulares podem participar em várias categorias, vários níveis, e vem a fomentar essa participação na pauta da Procuradoria da Mulher. Então, em especial na pauta da violência contra a mulher. Esse ano nós temos a prerrogativa como procuradora de desenvolver o tema do ano, né? O programa ele é institucional, todo ano ocorre. Isso já está definido, mas o tema ele fica a cargo da procuradora. E esse ano nós trabalhamos com da infância à idade adulta, o papel do homem na prevenção da violência contra a mulher. Por quê? Porque nós entendemos que se o homem é o principal agressor, nós temos que trabalhar a violência nele e não na mulher, em que pese ser um trabalho da Procuradoria da Mulher voltado para a mulher. Então, nós entendemos que fomentar as crianças e adolescentes, fazer o vídeo estudantil, desenvolvendo o tema do papel do homem, né? A importância do papel do homem no combate e na prevenção da violência é resgatar no homem essa consciência masculina de proteção, né? De proteger a amiguinha desde a mais tenra infância, proteger a vizinha, proteger a irmã, proteger a mãe, proteger a esposa, proteger, né, a filha. Então, essa consciência a gente tem que resgatar no homem, porque se ele é o principal agressor, é nele que nós esperamos o cuidado e a proteção. E, vereadora, nessa edição de 2025, o concurso contou com 70 inscrições de mais de 20 escolas diferentes, tanto públicas quanto privadas. Esses números, eles corresponderam à expectativa? Sim, corresponderam às expectativas, foi superior ao do ano passado. É um concurso importante que a população precisa saber, é um concurso que tem premiação em dinheiro, né? Então, a turma vencedora, ela pode utilizar esse recurso em benefício da turma, de forma educacional e pedagógica, mas é um concurso muito importante para a população e para esse engajamento da comunidade escolar com a pauta da Procuradoria. Outra ação, essa inédita da Procuradoria esse ano, foi a promoção do workshop Autodefesa Feminina. Qual é a avaliação dessa atividade, vereadora, que contou aí com cerca de 40 participantes? Esse foi uma inovação, né, da nossa Procuradoria, da nossa gestão, digamos assim. Nós quase não tivemos tempo hábil, pode ser que para o próximo ano, como a gente estava se adaptando ao cronograma, nós nos tratamos de conhecer os programas que já estavam estabelecidos e executá-los. Mas o workshop de autodefesa para as mulheres foi algo promovido por nós. O mestre Takada, que foi quem proporcionou isso, foi em parceria com ele, de forma gratuita, foi quem ofereceu no nosso gabinete a proposta para que ele executasse. Ele queria fazer um workshop como um projeto piloto, e eu apresentei para a presidência como uma inovação da Procuradoria, e a presidência, a mesa diretora, deferiu, e nós então pudemos abrir as inscrições. 40 pessoas inscritas, porque nós fizemos 2 turmas de 20 mulheres, mas nós tivemos uma espera de 40 pessoas, o que foi uma surpresa para nós, do interesse da mulher em aprender a autodefesa. Então, nós, com base nisso, apresentamos um anteprojeto para o prefeito Robson, para que a gente incluísse a autodefesa nas escolas e incluísse também nos CRAS. Aí eu conversei com o secretário de Assistência Social,
o Léo Severino, e ele, até por sugestão dele, ele falou assim, olha, vamos fazer nos CRAS, porque a gente coloca polos regionalizados, e a gente dá condição para essa mulher vítima de violência aprender a se defender, né? E aquelas também que não foram vítimas, mas que possam evitar a violência. Eu lhe perguntar sobre essas duas iniciativas, né, esses dois projetos que nasceram a partir desse workshop, e como é que está o retorno do Executivo quanto a datas? Isso pode acontecer no que vem? Como que está essa conversa? A ideia é que ocorra o ano que vem, mas ainda não tem data. Eu apresentei de forma presencial ao prefeito Robson e ao secretário de Assistência Social, mas ainda não temos nada efetiva. Não temos uma data ainda, mas eles gostaram muito da ideia, lógico, e até a sugestão veio, né, do secretário também para a localidade de apresentação. E com relação ao projeto de autodefesa nas escolas, para a gente ensinar para os alunos, meninos e meninas, a autodefesa. É importante, né, que as crianças tenham essa noção na escola. Tramita aqui na casa, de iniciativa do Legislativo, mas talvez ele tenha que ser apresentado pelo Executivo. Professor Takada, até no dia do evento, eu fiz a reportagem na formatura, ele destacou que 80% é prevenção, né? Sim. Quando se fala em autodefesa. Exatamente. A autodefesa, ela é feita para afastar o agressor, para nem deixar ele chegar perto. O simples... eu fiz também esse workshop, então, a simples análise de ambiente e que te possibilita avaliar os riscos e julgar um ambiente de risco e se evadir do local, sair antes da agressão ocorrer, faz parte da autodefesa. Então, a autodefesa é para afastar o agressor antes que ele chegue próximo de você. Vereadora, aproveitando a presença da senhora aqui no programa, não posso deixar de fazer algumas perguntas sobre a Comissão de Constituição e Justiça, da qual a senhora é presidente, né, desde o começo do ano. Qual é o balanço desse trabalho aí da qualidade? E também eu sei que é muito trabalho, né, CCJ, né? Tudo passa por lá. Qual é o balanço desse ano? Foi um balanço muito positivo. Nós tivemos uma alteração muito importante na CCJ esse ano. Foi mudado o regimento para aumentar o número de membros da CCJ. Então, passou de 3 para 5. Isso possibilitou dividir os trabalhos, porque aí uma comissão, uma CCJ com apenas 3 membros, somente um seria o relator. E isso sobrecarregaria demais um único gabinete, digamos assim. E com a modificação, nós tivemos 5 integrantes, 4 relatores e 1 presidente, né? Aumentando para o número de 4, a gente conseguiu dar mais celeridade aos processos, porque nós conseguimos distribuir os projetos e todos os projetos, como você disse, Júnior, todos os projetos que entram nessa casa, seja do Executivo ou do Legislativo, ele passa pela CCJ antes. Então, nós conseguimos dar mais celeridade e aprovar um volume grande, considerável de projetos. E não somente aprovar, mas também votar pelo arquivamento. Por exemplo, hoje a CCJ tem uma média de análise de 12 a 15 projetos em cada sessão, né? Estamos aí passando da 35ª sessão da CCJ, é uma comissão muito atuante em que os vereadores trabalham bastante. Um encontro semanal, né? E toda semana tem esse encontro. Toda semana, toda terça-feira, eventualmente, de forma combinada, se alterna o dia, de acordo com alguns compromissos que impossibilitam os vereadores, mas, via de regra, toda terça-feira, encontro semanal, tem a sessão da CCJ e a gente julga no mínimo 10, vota, né? Vota no mínimo 10 projetos, mas varia ali entre 10 a 15, então fazendo uma média de 12, 13. CCJ, né, vereadora, é uma comissão técnica e desde o início do ano a gente tem destacado, tanto em entrevistas com a senhora como com o presidente, a importância da tecnicidade, né, dos atos do Poder Legislativo. A senhora é da área do direito, né? Como tem sido presidir essa comissão tão importante? Então, é um desafio muito grande. Primeiro porque nem todos os vereadores têm a formação jurídica, então, mas no caso, quando eles não têm, eles se utilizam da assessoria jurídica e também por conta do poder político de cada projeto, né? Então, a gente tem que desafiar a intenção política, né, por trás daquele projeto, mais a legalidade, a constitucionalidade. E também a gente tem um parecer
todos os projetos passam pela Procuradoria da Câmara, que emite um parecer opinativo. Lembrando que o procurador da Casa, ele não tem o condão de dizer se aquele projeto vai ser votado ou não, né, pela CCJ, né, de forma favorável ou rejeitado. Ele tem só uma orientação, um parecer opinativo. E os vereadores podem acatar o parecer da Procuradoria ou não, assim entenderem, de acordo com alguns outros critérios. Então, é um desafio e é muito trabalho, mas no saldo é muito positivo. E como tem sido, vereadora, conciliar tantas atividades, tanto da Procuradoria da Mulher quanto da CCJ, com o trabalho parlamentar de vereadora de gabinete? Veja, você colocou uma situação bem importante. Ambas as comissões, né, vamos dizer assim, vamos tratar a Procuradoria como uma comissão temática, são extra-gabinete, né? É mais uma função institucional em que o vereador assume. Ou seja, é mais um trabalho. Então, além do meu trabalho como vereadora, todas as minhas indicações, requerimentos, meus projetos de lei, as visitas que eu tenho que fazer, as demandas da população, eu ainda acumulo com a CCJ, e tem esse volume de trabalho que a gente já falou anteriormente, e essa pauta extensiva da Procuradoria da Mulher, que a gente comentou também durante todo o programa. É bastante trabalho. Vereadora, eu agradeço a presença da senhora nesse programa. E a gente veio para falar da Procuradoria da Mulher, mas acabamos falando também da CCJ, que é muito importante. Eu que agradeço. Está nas duas áreas. Muito obrigado. Eu que agradeço, Júnior, agradecer à TV Câmara por sempre abrir esse espaço, que é um canal direto com a população. É importante que a população saiba, né, das funções institucionais da Câmara de Vereadores e conheça também um pouquinho mais de cada vereador. Parabéns a toda a equipe. Os bastidores a gente sabe que são muito competentes e não é à toa que a gente, né, é a melhor TV Câmara de Santa Catarina. Vereadora, obrigado. E o Legislativo em Pauta de hoje termina aqui. Você acompanha este e outros programas no canal 14 da TV por assinatura e no canal @Câmara Itajaí no YouTube. Acompanhe também as demais redes sociais @Câmara Itajaí. Obrigado por estar com a gente e até a próxima.